Sejam bem-vindos ao nosso programa A Sintonia. Aqui nós vamos registrar, ouvir e contar todas as histórias bizarras e macabras que rondam a nossa pequena cidade e até o nosso mundo. Primeiramente, quero dar as boas-vindas a você e... Atenção, pessoal! Já é noite aqui em Cristão. Vocês estão atentos? Suas portas estão bem trancadas? As suas janelas estão bem fechadas? Você colocou açúcar nas entradas? E um dos mais importantes, já cobriu todos os espelhos da sua casa? Se você fez tudo isso, então você está seguro. Por enquanto, é claro. Mas aqui em Cristão, tudo é mais complicado. Então, pensa positivamente. Então vamos ao tema de hoje. Vocês conhecem a Casa da Velha? Aquela velha casa que fica na Avenida Shorton, bem no fim da rua. Aquela casinha bizarra e mal falada. Todos vocês que moram aqui já passaram por ela, né? Todos vocês conhecem a fama dela, né? Além de que a cidade está chocada nas últimas semanas pela tragédia que se desenrolou ao redor daquela maldita casa. Mas, para eu poder contar a nova tragédia que aconteceu naquele lugar, vocês precisam conhecer a bagagem que esse lugar tem. Preparados? Ok, aquela casinha já foi palco de muitas tragédias dignas dos piores pensamentos possíveis. Vamos a uma simples linha temporal. Segundo lendas, em 1666, lá houve uma série de 500 pessoas sacrificadas pela antiga ordem esotérica. Bem naquele terreno, alguns dizem que há ossos enterrados embaixo daquela casa até hoje. Uma história realmente horrível, né? Alguns estudiosos da história da nossa querida cidade afirmam que coisas muito ruins foram descobertas naquele ano. Por conta de todos esses sacrifícios, talvez? Seguindo, 1766, ninguém sabe se é plenamente verdade, mas essa é uma das mais curiosas. Uma bruxa, fugida da Europa, chegou. Dizem que o nome dela era Liz, uma bela mulher, cabelos tão pretos quanto a noite, olhos mais negros ainda. Muito inteligente e simpática. Era um dos poucos relatos escritos. Ela dizia que havia perdido seus filhos em um incêndio na Espanha, onde era seu país de origem, e por isso veio pra cá, simplesmente recomeçar. Ela se mudou para o que viria a ser Cristão. Na época era só uma vila de colonos. E ela começou a ser a curandeira da vila, e também começou a dar aula para as crianças, e desenvolveu uma relação boa com todas elas. Em seus relatos, a própria conta que tinha visões do próprio diabo, dizendo que ela era sua principal serva, e que ela devia abrir a fenda para o outro mundo. Obviamente, ela nunca revelou isso publicamente, somente em seus relatos pessoais. Mas o fato é, exatamente 9 meses depois de sua chegada, Liz trouxe todas as crianças da vila. Se especula que por volta de 120 e deixou todas em sua casa. Colocou fogo nela. Depois disso, ninguém nunca mais a viu, tirando as cartas que ela deixou em frente à porta da igreja da vila, dizendo que a alma daquelas pobres crianças seriam extremamente úteis. Após isso, a vila ficou devastada. A maioria dos pais saíram e foram morar em outros lugares. Os poucos que ficaram morreram misteriosamente de alguma doença. Relatos de vários dos que ficaram afirmam ter visto a bruxa rondando pela floresta fazendo seus rituais. Isso é tudo que temos sobre o caso. 1966, só já no século XX que Cristão foi fundada. Um século e meio depois da tragédia que aconteceu no antigo vilarejo. Um novo caso choca todos da cidade. Um homem e sua família se mudam pra casa. A maldita casa no final da rua Shorton. Um homem, mulher e mais 3 filhos. Linda família feliz, o famoso American Way. Porém, um dia, o homem parou de sair para trabalhar. A mulher também. Os filhos não iam à escola. Os vizinhos afirmam veementemente que viram uma mulher no lado de fora. Uma mulher simplesmente encarando a casa. Ninguém sabe quem era ou o que queria. O fato é que, com o passar do tempo, a polícia foi acionada e ninguém mais da casa foi achado. Simplesmente a casa estava vazia. E a pior parte, vocês ouvintes devem estar se perguntando. 2 meses depois, a polícia achou todos eles enterrados no quintal. Ninguém foi visto entrando nem saindo da casa. O caso foi arquivado e permanece sem respostas até hoje. Nossa, isso foi pesado, né? Desculpa, mas essas histórias precisam ser contadas. Mas o fato que tudo precede a nova tragédia da maldita casa da rua Shorton. Que desde o caso de 1966, a casa só estava para alugar e ninguém ficava lá. Ninguém além de pobres desavisados iam para aquela casa. E vocês devem estar se perguntando o que a velha casa da bruxa e o triste caso do sumiço daquela criança têm em comum. Bem, é isso que nossa ouvinte que traz informações de primeira mão vai compartilhar aqui hoje. O nome dela é Anne. Por favor, conte sua história. Olá, meu nome é Anne.
Bem, uns meses atrás eu tinha mudado para Criston. Eu queria estudar, mas eu não conhecia a cidade, né? Era bem simples, desavisada, como vocês costumam dizer. Claro, eu procurei um lugar bem barato para morar. E aquela casa, aquela baranga de casa foi a coisa mais barata que eu consegui. Meu dinheiro era pouco e a minha vida bem ruim. Quando eu tava dando uma olhada na área pra ver como era, sabe? Eu acabei escutando alguns relatos, lendas, rumores. O pessoal tava falando que a casa era amaldiçoada e que tinha uma tal bruxa. Eu fiquei bem com medo, sabe? Mas eu não quis dar tanto moral. E bem, eu fui em frente, aluguei a casa e me instalei lá. A casa era bastante repulsiva. Eu nem te conto como as paredes me davam agonia. Toda geometria, toda parede tinha uma colônia de mofo. Foi realmente difícil dar uma reforma naquela casa. Mas nada que o meu senso de limpeza não resolvesse. No final, eu comecei a achar algumas coisas bem estranhas. Algo naquela casa me incomodava. Eu não conseguia decifrar o quê, mas ela cheirava podridão. Eu tentei ignorar esse fato, porque eu só ia ter que aturar aquele lugar por mais 2 anos. E eu tentei. Mas tinha um lado bom, né? Eu gostava da vizinhança. Tinha uma vizinha bem legal que morava com um bebê. Uma linda garotinha de 4 anos. A Sarah. A vizinha me chamou pra jantar lá várias vezes. E eu fiquei como babá da Sarah inúmeras vezes. Era bem legal. A gente também tinha um vizinho. Ele me assustava bastante. Não porque ele era velho, é claro. Mas porque ele tinha uma cara bem amarga. E ele dizia que era casado. Mas eu sequer vi a esposa dele. Talvez fosse porque eu mal chegasse perto o suficiente para descobrir isso. Mas algo que começou a ficar realmente estranho foi quando eu comecei a viver naquela casa. No primeiro mês foram pequenas coisas, vozes, vultos, ainda mais quando eu estava dormindo. Mas no começo eu achei que eram apenas sonhos, sabe? Esse negócio de paralisia do sonho. Na verdade, tudo naquela casa me parecia um maldito sonho. Quando eu ficava até tarde estudando do lado da minha cama, eu escutava grito, choro. Quanto mais eu prestava atenção, mais eu escutava. Uma silhueta. Era estranho. Aos poucos, uma mulher ia aparecendo na minha frente. Mas sempre eu acordava. Eu acordava com uma sensação horrível. Mas, num domingo à noite, para ser mais exata. O terceiro domingo do mês, naquela casa. Eu vi claramente pela primeira vez. Ela estava usando roupas típicas de uma mulher de 1600 ou 1700, sei lá. Mas eu juro que eu vi a tal bruxa. Ela não me machucou. Ela nem se aproximou de mim. A única coisa que ela disse foi: eu tenho um trabalho pra você. Logo depois disso, eu acordei. Fiquei uma semana. Não vi mais nada estranho naquela casa. E isso era ainda mais estranho. Logo depois, eu vim ficar de babá da Sarah. Na casa vizinha, nós pegamos, chegamos, eu coloquei ela pra mim. No reflexo do espelho da casa dela, eu vi. Era aquela bruxa. Ela veio na minha direção imediatamente aquela noite. Foi um verdadeiro inferno. Eu fiquei ouvindo vozes mandando eu. Agora, depois daquela noite, tudo somente piorou. Vozes o tempo inteiro, pesadelos com coisas inimagináveis. A pior coisa que eu vi naquela casa foi uma criatura extremamente bizarra. Eu usava uma manta amarela bem forte. Ela apenas me disse para obedecer à bruxa, porque ela tinha planos com a criança. Aquilo me aterrorizou tanto. Eu não conseguia respirar naquele momento. Mas logo eu dormi. Eu tive um sonho. Mas tão estranho. Era aquela criatura de manto amarelo sequestrando aquela criança e fazendo
algum tipo de ritual. Era uma coisa tão bizarra. E novamente foi um sonho diferente. Mas um pouco cedo eu acordei. Uma floresta bastante desnorteada, sabe? Tentando achar alguma coisa no meu telefone. E logo eu vi as notícias do desaparecimento da Sarah. Ok, a sua história é bem interessante, mas e aí? O que você sabe sobre o desaparecimento da garota? Então, depois do sonho que eu tive, eu acordei com uma faca na minha mão, com bastante sangue. Eu tô vendo o corpo da garota. E a bruxa tá aqui também. Ela disse que eu fiz um ótimo trabalho.